Um, dois, três e... Vamos lá. Olá, você! Muito bem-vindo a mais um AvanteCast, o podcast do e-commerce nacional, o grande palco de ideias do e-commerce nacional. Hoje eu estou aqui com duas feras, com o nosso sempre presente Leonardo Machado, CMO da Avante, nosso convidado, e o meu amigo Marco Debem, grande expert aqui da Avante. Você ainda é o Sales... Não, você era... Então, Como é que era? Um cargo bem chique, não era não? Isso, né? Era uma coisa bem fancy que a gente chama, né? Eu chamava quando eu estava aqui atuando pelo comercial. Boa tarde a todos. Eu era Sales Solutions Engineer, né? Uau. Mas agora eu voltei para a parte das entregas, daí a gente colocou uma coisa mais aderente com o mercado, que é com o que eu faço, que é Solutions Architect. Né? Então, ainda é bonito. Eu lembro que tinha um cara aqui que queria ser Solutions Architect. Como é que era o menino que a gente brincava com ele? Que ele queria ser... Não, você pode colocar aí como Developer, Specialist ou uma coisa assim. A grosso modo, arquiteto de soluções. Né? Muito bem. Então, muito bem-vindo, Marco Debem, nosso arquiteto de soluções aqui da Avante, e Leonardo Machado, nosso irmão. Bem-vindo, Léo. Olá de novo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um tema, mais um podcast. E até fazer uma brincadeira se fosse falar de todos os cargos e experiências que o Marco já teve com o e-commerce e com a Avante. Eu acho que a gente ia só fazer um podcast, que é a história do Marco com o e-commerce e com a Avante é grande. A experiência é grande aqui. Tem muita história para contar esses dois. Vocês vão ver pelo menos um pedacinho dela, vocês vão ver hoje. E a gente vai direcionar esse papo para um assunto muito específico, que é e-commerce B2B. Foi o desafio que eu lancei para eles, porque a gente trabalha muito no dia a dia com e-commerce B2C, a gente conhece os desafios dessa estrutura, mas a gente é muito abordado pelos nossos prospects por indústria, nos eventos que a gente vai, nas conversas que nossa equipe tem a oportunidade de ter aí no mercado, sobre os desafios do B2B, desde a estruturação de um e-commerce, qual é a diferença, quais são as características, nas regras de negócio, nas questões tributárias, até uma vez que esse e-commerce está pronto, quais são os desafios para gerar tráfego para um e-commerce que vende para outros negócios. Alguns são abertos, alguns exibem preços, outros não são, alguns exigem login efetivamente para identificar quem é que está comprando ali dentro e efetivamente se é um negócio ou não. Hoje a gente vai vamos nos embrenhar pelos entranhas aí desse modelo de negócio, porque a gente entende que quem está aí do seu lado, é o nosso papel de acelerar o e-commerce nacional. Tem também um segmento importante de B2B, a gente já teve clientes nesse segmento, conversa bastante com eles e tem muito conhecimento aqui para poder ajudar você que está em casa. Então, meninos, para começar, querem lançar um pouco do que vocês entendem como sendo a principal diferença entre B2B e B2C, de quais desafios vocês têm no dia a dia? Claro, vamos lá, Léo, me permite aqui eu começar. Vamos lá. O que a gente percebe, né? De uns tempos para cá, o mercado tem drivado muito, né? Tem direcionado para a questão do e-commerce no que se refere à venda, de fato, para outras empresas, né? A venda que a gente chama a venda por atacado, a venda em grandes quantidades e tal, para que exista dentro do e-commerce, né? Esse balcão de negócio, né, de atacado também, né? Então, o que a gente entende? A gente começou a ver que o mercado estava se direcionando para isso e que as grandes indústrias, e não só grandes indústrias, grandes varejistas que vendem por atacado, né, precisavam adaptar para o modelo online, né? Porque o que a gente entende do B2C? O B2C é um segmento que a gente já está há tempo, né? A gente até como Avante atuando há tempo, né? Desenvolvendo lojas virtuais e e-commerce da Vtex para o cliente final. Mas esse drive do B2B, ele começou a vir de uns anos para cá e a gente, claro, acompanhando, né, a evolução do mercado nesse sentido e entendendo que a necessidade de a gente entender, de a gente saber, né, de a gente saber dos processos de implantação, de como funcionam muitas regras relativas a negócio, relativas à arquitetura, tecnologia, para vender no B2B, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de B2B, quando a gente fala de venda para um cliente empresa, a gente sabe que a gente fala de relações de crédito, relações de cálculo tributário,
E tudo isso envolve tecnologia, né? Então, a gente está aqui, a gente consegue, né? A gente tem o expertise para dar todo esse apoio, né? Mas esse, mais ou menos, o drive inicial, dessa minha fala inicial, que a gente entende que está trazendo para o mercado essa grande virada, né? De fato, B2B se consolidar e cada vez mais os projetos e o volume de projetos em B2B, de operações B2B, aumentarem, né? Até para fazer um complemento ao que o Márcio, ao que o Marco falou ali, acho que o maior desafio é como pensar simples para tirar algo complexo do papel, né? Porque B2B, apesar de ser um foco de venda, ele tem múltiplos desafios que dependem de cada caso. A questão tributária, questão logística, questão de clusterização, questão de CEPs, etc. E às vezes, ou melhor, quase sempre, não vai existir uma plataforma que vai conseguir atender 100% de cada caso. Então tem que ali realmente mergulhar no negócio do cliente, entender todo o desafio, a complexidade que ele tem para fazer a venda B2B, seja de uma indústria ou de empresa para empresa, e ver como aplicar de forma mais simples, ou pelo menos começar de forma simples a tirar aquilo do papel. E daí, é claro que com isso vão vir diversos desafios. Qual que é a precificação, qual que é a tabela de preço individual para venda para o B2C ou para loja, para o multimarca, como que eu vou trabalhar isso no ambiente online, se vai ser fechado, se vai ser aberto, enfim. Eu acho que daí entra mais o critério de escolhas ali que o lojista pode ter, mas tirar do papel acho que é o que a gente mais tem visto as indústrias focarem, principalmente com o Covid. A gente viu projetos de e-commerce ou de B2B ou de indústria vindo para o digital que antes do Covid demorariam 5, 10 anos. E daí quando veio o Covid, que o negócio realmente apertou, a gente viu que tudo aquilo que era muito complexo e que tinham muitos entraves para ir para o ar, que todo mundo queria que fosse o mais redondo possível, 100%, começou a ter adaptações. Olha, eu não vou ter 100%, mas eu consigo iniciar por aqui e já começar fazendo um teste, uma venda, ou tirando o meu projeto do papel de forma mais simplificada e melhorando ele. Então, acho que tirar do papel e pensar de forma simples algo complexo, acho que é o maior desafio atualmente aí para os nossos projetos e clientes que vêm nos abordando ao longo dos últimos meses. Entendi. Não, perfeito. Com esse cenário montado, eu vejo que a gente tem alguns desafios bem específicos. Aí o Marco falou um pouco sobre a questão dos impostos, a questão tributária, né? Que no Brasil é uma questão à parte. Transformar isso para tecnologia deve ser um desafio. Como é que vocês têm encarado aí? Que tipo de ferramenta? Você pode citar alguns dos desafios diários que vocês têm aí? Claro, com certeza. E ainda complementando até um pouco do ponto anterior, a gente pensa assim, né? Quando a gente tem essa relação de venda por atacado, de venda B2B, de empresa para empresa, né? Você pensa assim que você tem a figura de um representante comercial que tira pedido, né? Que tem, assim, por exemplo, um tempo hábil, né? Ou tem lá cada pedido, cada processo de tirar um pedido, preencher formulário e tal, ele demora 15 minutos ou demora 20 minutos. Imagina num fluxo de compra online de B2B, né? O quanto que esse tempo pode ser otimizado de geração de pedido. Então, isso se reflete em faturamento, se reflete em geração de receita, em volume de pedido e etc, né? Voltando agora a esse ponto da pergunta de agora, né? O que a gente percebe? Justamente o e-commerce de atacado e tal, B2B, ele tem algumas particularidades no sentido da transparência, no sentido da relação, né, das empresas, que é, por exemplo, a malha tributária. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma malha tributária complexa que varia, né, as diferenciações tributárias, diferenciação de imposto de estado para estado, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente percebe que o lojista, o atacadista, ele precisa refletir o cálculo de imposto na frente da loja, né? na loja lá, para que ele consiga, na nota fiscal, no faturamento e tal, colocar todas as inscrições e que o comprador lá tenha transparência disso, né? Então a gente está percebendo, né, já trazendo para o drive da VTEX, né, a gente já participou de projetos assim complexos que tem a relação de cálculo de imposto, que sempre envolve o cálculo de imposto em uma ferramenta externa que volta para o sistema da VTEX, no caso, né, uma comunicação entre dois sistemas. Existem aí players já que instalam, né, esses integradores de cálculo de imposto, não só os players, dependendo do peso do lojista, do atacadista, ele tem uma TI sólida que consegue desenvolver internamente um cálculo de imposto para plugar dentro da plataforma da VTEX. Então, enfim, essa é uma nuance, né, que a gente percebe que tem muito destaque, né, a questão do cálculo de imposto.
e que entra forte nessa questão do B2B, assim como o Léo tinha falado de questões importantes que fazem sair do papel justamente. Tem cálculo de imposto na frente da loja, tem navegação travada, tem exibição de preço, tem navegação mediante pré-aprovação de cadastro, não tem, eu já posso cadastrar e já posso sair comprando, como é que é o meu histórico de crédito com lojista, ele pode me emitir boletos a serem faturados para 30, 60, 90 dias, que a gente sabe que é uma prática muito comum de atacado, né, comprar por crédito, eu comprei aqui agora essa remessa, amigo, meu fornecedor, eu vou te pagar daqui 30 dias depois que eu vender, né? Então isso dentro do e-commerce está começando a ficar possível também, né? E a gente tem lidado no dia a dia com ferramentas muito sólidas, né, do ponto de vista da VTEX e do ecossistema, né, que tem lidado bem, assim, com essa realidade B2B, tem transformado o sistema de e-commerce VTEX, que originalmente era B2C, em um sistema genuinamente B2B também, né, B2B com os módulos e com todas as aplicações disponíveis para venda por atacado. Ouvindo o Marco falar, acho que a gente começa a ter uma noção da complexidade. É por isso que é muito difícil de tirar um projeto do papel devido à complexidade e todos os setores e frentes da empresa que acabam se envolvendo, né? Quando a gente fala de fazer um projeto de B2C, de e-commerce, geralmente é o pessoal lá do marketing ou do próprio e-commerce que estão montando uma célula que vão aderir àquela frente. Agora, quando fala de um negócio B2B, que é o e-commerce, por mais que a gente tenha clientes de médio e grande porte, ele representa 5, 2, 3, 10% de um grande grupo, do faturamento geral. Uhum. Agora, quando fala dos representantes, dos multilojas, de toda a venda B2B, que é o grosso do todo, tem muita gente que vai se envolver. É o setor de compras, é o comercial, é o administrativo, é o whatever, é o jurídico, é o até contábil. O representante comercial que não quer perder o setor dele, né? É até o representante que antes não tinha digitalização e ele ganhava com esse esforço que ele fazia, que era o grande trabalho dele, agora também não vai ter. Então são todas as pontas que se envolvem. Então é difícil, se tu for levar em consideração, envolver todo mundo, ver tudo que cada um tem de especificação, de dor, ou de ganho, ou de melhoria, e botar na frente numa mesa, não sai. Se for levar em consideração tudo. É verdade. Alguém tem que assumir o papel de PO, de pai daquele projeto, alguém com uma autoridade para tomar uma decisão, sabendo que nem todo mundo vai concordar, e que pode ter efeito colateral. Acho que um projeto desse sempre vai ter um efeito colateral. Sim. Às vezes dói um pouco para sair do papel e vai ter ganhos futuros ali na frente. Então a perspectiva de ganho geralmente é muito maior do que a dor que vai ter. Para conseguir dar algum passo, alguém vai ter que dar essa autorização, porque, é muito delicado. Coloca um cara de marketing, um cara de performance, um cara da TI, um cara do e-commerce ou um designer, já dá rolo. Agora, imagina tu colocar um mundaréu de gente, de gerentes, de líderes, de áreas que envolve todo o ecossistema de um grande grupo, de uma grande indústria, para criar o B2B online, que é disruptivo. Sim, às vezes tem gente que dá lá uma vida inteira, que mal compra pelo um computador. É verdade. Né? Então, tu tirar isso de um papel para um usuário convencional comprar é ainda mais disruptivo, que é o segundo ponto que eu ia falar ali, porque querendo ou não, a venda é o formato B2B, mas quem compra aquele produto para aquela empresa no formato B2B, às vezes é um usuário convencional que compra pessoa, no B2C também. Exato. São pessoas. Então o processo de compra, de marketing, tudo passa por uma grande transformação. Vou dar exemplos bem práticos, que às vezes passa tão batido que a gente não pensa. Mas, por exemplo, num site B2B, onde o Marco falou que a compra ela é travada por um pré-cadastro que é aprovado por um sistema ou alguém que demora dias, o last click morre. Exato. A gente vê ali, 70%, 80% das compras dos clientes que a gente já apurou de indústria onde tinha B2B e era cadastro aprovado depois de alguns dias, cara, a compra demorava 1, 2 semanas. Então, como é que no departamento de performance, de marketing ou na agência, eu vou mensurar uma campanha onde o resultado não é last click? Eu vou sempre ter um delay grande, vou trabalhar com outra estratégia de mensuração de resultado e até as compras assistidas. Porque eu não consigo ter a resposta do dia a dia. O que eu estou fazendo hoje está dando resultado hoje. Não consigo ver, é de 1, 2 semanas para frente. Né? Sim. Ou então campanha de remarketing. Como é que eu vou fazer uma campanha de remarketing de um produto que ele acabou de ver, sendo que ele viu o produto, fez o cadastro, mas não vai comprar? Ou uma ferramenta de afiliado, de retargeting, ou de e-mail de carrinho abandonado, de produto visualizado. Muda é uma tudo. outra quebra, um outro formato, um outro tudo. O e-commerce, a forma de comprar, vai ter especificações, vai ser mais parecida ou menos parecida. O usuário vai ser mais parecido ou menos parecido, mas o conjunto total é muito específico, é diferente. Mas é uma loja online para fazer compra, só que é uma empresa e não um usuário normal que vai comprar uma unidade. Não é só isso. Né? Então a estratégia toda é muito
né, é mais complexo, sabe? Então acho que essa complexidade que eu também estou trazendo, ela que faz com que muitos projetos B2B que poderiam já estar no ar há muito tempo, já vendendo e muito maduro, já muito mais maduro, não saiam do papel, né? Porque a complexidade, ela existe. Foi o que eu falei lá. Como tornar algo, fazer de forma mais simples algo complexo, porque é complexo em todas as vertentes. É muita coisa envolvida. É verdade. E assim, bem no complemento do que o Léo falou, né? 2 pontos. Esse ponto que, assim, em questão de marketing, o entendimento disruptivo que marketing para B2C é uma coisa e marketing para B2B é outra, né? Muda investimento, provavelmente, não vou falar muito dessa parte que eu não tenho propriedade, mas muda a questão de investimento em mídia, muda a questão de indexação em motor de busca, né? Quando a gente fala principalmente ali dos marketings que a gente está mais familiarizado, né? Ele falou de indexação, de mecanismo de buscas, Google e etc. Os formatos de mídia são completamente diferentes. Principalmente se eu sou um B2B, por exemplo, que eu sou fechado, que eu preciso de fazer login. O próprio Google tem políticas de mídia paga, do Google Ads, principalmente ali, que ele não é que ele bane ou que etc, mas que ele vai contra tu levar um usuário para uma página que está fechada e que exija que ele faça alguma coisa para ver o conteúdo, que Exato, é o login. Então o próprio Google vai contra isso. E principalmente formatos de mídia como, sei lá, Google Shopping, por exemplo, tu não consegue nem fazer. Porque existe a página do produto, ela é uma URL que o Google vai indexar, mas ele não consegue ver o conteúdo, preço, nem o preço, nem o produto. Então tu não consegue rodar campanha de shopping. E isso quando é bloqueado, porque tem os casos ainda, que depois o Marco pode falar, tipo, todos os modelos de B2B que a gente já fez até hoje aqui, fechado, não fechado, com preço, sem preço, mas tem uns casos que não são fechados, que te permitem navegar, ver o produto, mas não te mostram um preço somente quando você faz o login. Então esse não é tão ruim quanto o totalmente fechado, mas ele também não consegue veicular diversos tipos de anúncios como DPA dentro do Facebook, que é os produtos dinâmicos dentro do Facebook ou do Instagram, como também o Google Shopping, porque tu não consegue ver o preço final. Então, a própria particularidade do formato como é feito o B2B influencia 100% no resultado dele. Mas é só do Google que eu tô vendo isso. Mas, Google, se tu for somar 30% mais ou menos do que é uma receita vinda de Google CPC e mais um 30% de um Google orgânico, estou falando de 60% da receita total de uma loja normal vem do Google. Se eu não pensar em como o Google vai ler, indexar, ou como eu consigo extrair melhor aquela plataforma, aquele cadastro de produto para veicular uma campanha de mídia paga, a minha loja está sendo fadada a um pequeno percentual do potencial dela. Mas hoje, coisas que eu já ouvi, tá? Mas eu tenho muita compra do B2B, os meus vendedores vão até o meu site, o meu e-commerce, a minha plataforma, para fazer a compra. Talvez até vão, porque eles precisam vender o produto para conseguir o ganha-pão deles. Mas ninguém faz um projeto B2B para vender somente para quem já vende. A ideia é expandir. Certo. Hoje eu tenho 1.000 vendedores, eu quero chegar a 10 mil, 100 mil vendedores. Perfeito. O e-commerce B2B está ali para isso. Então, como que eu transformo isso tudo e tenho toda a vantagem da internet, que é segmentação, isso e aquilo, numa plataforma? E daí é onde vem outros problemas, não é problemas, né? São definições, desafios e definições na hora de montar o projeto. Por isso que é tão importante, né? Não fazendo um jabá, mas ter uma empresa ou uma equipe que já tenha se ferrado muito, se imagina muito na cabeça. Essa é a gente aqui, tá? Porque cada projeto é um desafio, a gente já passou por diversos, né? Para mostrar os caminhos para o cliente. Olha, se tu fizer assim, tu vai ter esse benefício, mas vai ter esse problema. Se tu fizer assado, vai ter isso aqui mais ou menos, isso aqui vai ser um problema. Se tu fizer isso aqui, tu vai ter esse benefício, mas vai ter esse problema aqui, esse desafio de cadastro, de clusterização e etc. Então hoje, querendo ou não, o Marco até tem um grande know-how e faz parte de uma equipe muito nerd e inteligente aqui desse nível, que é o Avante Pro. Eles são contratados para te ajudar a pensar na regra de negócio e todo o teu desafio, para ver como tirar o melhor proveito da plataforma sem afetar a médio e longo prazo. Ninguém faz uma loja, um projeto, para daqui a um ano ter que trocar. É um grande trabalho para daqui a um ano. É um projeto de anos, para médio e longo prazo. Então acho que esse é o maior ponto ali que o Marco agora, né, que eu já falei um pouquinho, pode falar se complementar ou principalmente falar dos principais modelos de B2B que a gente tem e as particularidades. Né? Porque eu citei alguns bem brevemente para dar também espaço para o Marco se aprofundar um pouco melhor. Não, com certeza. E até agradeço o jabá do Avante Pro. É justamente uma área aqui na Avante que a gente tem, que a gente foca em consultoria avançada a respeito de arquitetura com base em regra de negócio complexo. Então,
tem chego muitos projetos B2B que a gente tem ajudado a desenhar, e pegando muito esse gancho do que o Léo falou, né, na questão de como é que você trabalha o B2B, quais são os tipos de B2B, né, porque quando a gente fala, por exemplo, né, a gente fala já do final ali, é o B2B com navegação de preço fechada, né? Como assim? O que é navegação de preço fechada? Pensa que você entra no e-commerce, você está lá navegando, mas você consegue ver as vitrines, prateleiras, mas você não consegue ver o preço do produto. Por que eu não consigo ver o preço do produto? Eu sou só um usuário, por que eu não consigo? Porque para você ver preço, muito possível que você tenha que ter um cadastro pré-aprovado na loja e já regionalizado. Por que regionalizado? Porque a exibição do teu preço vai ser diretamente relacionada a onde que você está, a tua região. Porque volta aquela questão dos impostos, da malha tributária. Então, assim, ó, se eu tenho uma precificação muito dinâmica no e-commerce, que acontece casos aqui, né, uma precificação extremamente dinâmica que requer cálculo de imposto, tem algumas coisas que realmente eu não tenho como mostrar para o usuário final sem ele estar logado na loja e sem ele estar com cadastro pré-aprovado. Esse é um cenário, né, de cadastro pré-aprovado que às vezes tem alguns lojistas que podem demorar, né? Tem o cenário também de cadastro, eu entrei na loja, já fiz o meu cadastro já desceu e ele já é automaticamente aprovado, eu já posso sair comprando, né, determinadas quantidades, e aí tem alguns modelos, como o Léo falou, de clusterização, eu faço grupos de clientes, com base em histórico de cliente, eu consigo setar promoções específicas, inclusive para determinados tipos de clientes, né, como eu tenho também, assim, o B2B livre, que é aquele B2B totalmente aberto, né, que é aquele B2B o que a gente conhece, que é assim o mais simples, vamos dizer que é o B2C que vende para CNPJ, né, aquele lá, só que daí o que acontece? Esse você não tem a grande contrapartida da relação atacadista, né? O que é um B2B? B2B, o que é um varejista, né? Uma empresa varejista, né? Um CNPJ varejista comprando de um atacadista, né? Comprar em quantidade para ter preço competitivo, né? Para ter o que a gente chama do preço e para vender em cima do preço sugerido do dono do produto, que é o atacadista. Enfim, né? A gente percebe essas nuances, esses vários tipos, né, de projetos entrando. E também por falar em projeto, às vezes muitas vezes a gente percebe assim, ó, os varejistas e os atacadistas, principalmente as indústrias, elas não encaram um projeto B2B por causa dessa complexidade e às vezes, muitas vezes até por medo de quem que vai fornecer, quantos sistemas eu vou ter que plugar, quem que vai desenvolver isso, quem que vai desenvolver aquilo, de garantir todas as entregas, que garantir que o investimento feito seja otimizado ao máximo, né, que garantir que tenha os gerentes e o gerenciamento de projeto com os players adequados, né, então muitas vezes a gente percebe que o lojista ele tem um certo receio, né, o atacadista ele tem um receio, né, de causar de ir lá para frente, né, e não, vamos lá, vamos com coragem, né? Precisamos de coragem. E aí a gente percebe alguns movimentos no mercado, né? Então a gente percebe assim, na prática, por exemplo, a gente tem desenvolvido projetos importantes, por exemplo, para cliente, a MPM, que está fazendo um grande B2B Marketplace. Já estou dando spoiler aqui, inclusive. Em breve vai ter uma loja assim no ar, um B2B a MPM Marketplace. E temos outros clientes que já atendemos importantes também, de mencionar empresas que vendem uma série de equipamentos, para suprir outras empresas e tal, né? E tem até uma questão de cálculo de imposto complexa dentro da loja, e fora aí os B2Bs mais variados que a gente desenvolve mesmo com compra para CNPJ e tal, mas a gente percebe esse drive do mercado, esse direcionamento muito... tem a boa notícia, tem a notícia ruim, né? A gente percebe esse direcionamento, mas a gente sempre quer que seja mais acelerado. Mas como o Léo falou, veio a pandemia, e a pandemia deu um gás justamente porque o pessoal entendeu, não, a gente não pode ficar dependendo do representante indo lá, boca a boca, né, vendendo, vamos fazer um canal online, né? Até porque você tem outras, se você não se move, é o que você falou, é preciso coragem para chegar e tirar esses projetos do papel. Porque não vai ser fácil, ele é complexo, ele é custoso eventualmente, mas assim, se você não fizer, seu concorrente está fazendo, e a gente vê grandes indústrias do mercado fazendo esse movimento hoje em dia. Você vê indústrias do porte de Unilever, de Coca-Cola, indústrias grandes, o Intelbras, que fez projeto com a gente aqui há um tempo atrás. Olha, cara,
preciso dar um jeito de... E não é essa competição do tipo, não necessariamente a interferência, eu tenho o distribuidor, eu tenho lá a pessoa que vai lá tirar o pedido, mas você também tem o cara lá em Itapopoca da Serra que o distribuidor não chega lá. E esse canal online é o canal que vai chegar num primeiro momento e você vai saber exatamente das características daquele cliente, ele vai te fornecer os dados que vão para uma base centralizada, você vai ver o que ele compra mais, quando ele compra menos, qual o tipo de sortimento que ele precisa, e aí não depende do seu representante ir lá e tirar pedido, o que ele tem de meta para vender, você vai entender efetivamente a necessidade daquele cliente. Eu acho que esse é um desafio que vale a pena aí, retomando um pouco do que o Léo falou, você tem algumas formas disso, você pode caminhar sozinho, ou você pode pegar alguém que efetivamente já caminhou esse caminho muitas vezes, já tropeçou, já errou, e é sempre mais fácil você ser acompanhado por quem já caminhou por essas trilhas tortuosas por mais de uma vez. Então, comenta lá. Acho que, de novo, a frase que eu falei no começo ali, que vocês falaram ela de diversas outras formas aqui, que é como fazer algo complexo, como tornar simples fazer aquele projeto complexo sair do papel, né? E, cara, complexo, a gente já admitiu, é complexo fazer assim como fazer qualquer coisa. Fazer uma loja, dependendo do teu conhecimento, dinheiro, esforço e equipe, vai ser complexo, uma loja normal. Fazer um B2B envolve mais regras, vai ser complexo. Mas não é nem a questão de o quão complexo vai ser. Cara, não tem mais opção de não fazer. Tipo, eu estou satisfeito com a receita que eu estou tendo dos últimos 30 anos que eu venho fazendo da mesma forma? Sim ou não? Se eu continuar assim, eu vou ter essa receita garantida para os próximos 30 anos? Muito provavelmente a resposta é não. Porque o comportamento das pessoas está mudando. E lembre-se que o formato de venda é B2B, mas quem compra daquele formato de venda é uma pessoa convencional, normal, que está buscando algo mais prático. Nossa, o iFood fez com que muita gente não fosse no restaurante, mas eles continuam com fome comendo comida. Né? Diversas outras formas, o teleentrega, o Uber, enfim, eles vieram para mudar uma forma que o mercado fazia, mas continua tendo a necessidade de fazer aquilo. O B2B ele vai fortalecer a venda de um outro canal e fazer com que aquele representante que antes estava limitado a Santa Catarina comece a chegar em outras praças. Exatamente. Sul, Paraná, São Paulo, etc. E talvez te dá, obviamente, uma perspectiva de novos ganhos sem tanto esforço de você estar indo até lá. Então, eu vou montar uma sede em São Paulo para montar um canal de venda, para os caras aí atrás, não conhecem, etc. Muito mais difícil. Então eu posso ter um canal só e, como o Márcio bem falou, que a gente ainda não tinha dito, centralizar um pouco das informações, que antes ficava em caderneta, em tablets, em celulares, pedidos offline com delay grandíssimos de informações. Hoje eu posso ter tudo numa plataforma e trabalhar o LTV. Eu sei que o Márcio da empresa X, a cada X tempo, ele compra X produto Y. Eu já consigo ter uma comunicação mais assertiva com o Márcio e consigo dialogar com ele agora com a minha base. Eu consigo montar uma base estatística para trabalhar diversas estratégias para o meu B2B, precificação, reposição, compra, sazonalidade e tudo mais, que antes eu dependia de centenas ou milhares de representantes, de revendedores, que tinham suas cadernetas, celulares, etc., que em algum fluxo diário, semanal, trimestral, quinzenal, mensal, trimestral, passavam para mim, para eu lançar os produtos para eles, para o cliente que eles atendiam e nem era meu. Era um produto que consumia o meu produto da minha indústria, mas não era meu. E agora eu tenho a chance de unificar. E eu olho muito para a Avon, para a Natura. Cara, o B2B não tirou o trabalho daquela revendedora. Exato. Que tinha um livrinho. Né? Hoje ela vai lá e consegue fazer o processo todo de compra dela em 10 minutos ou de recompra. Um tabletzinho, o celular site. Ela já faz, E eles continuam comprando da Avon. O usuário final conseguiria comprar no site da Natura, da Avon, de qualquer vendedor. Mas eles continuam comprando daquela pessoa que atendia eles na casa deles e levava e nananã. Relacionamento. E tinha todo o relacionamento, entendeu? O modo de fazer as coisas muda. Mas as pessoas são pessoas e vai continuar existindo o ecossistema. Tem demanda para todo mundo. Não, com certeza. E complementando isso, é legal assim, nossa, esse teu raciocínio foi perfeito, né? A representante continua comprando e o cliente final continua comprando e todo mundo continua feliz, né? Às vezes assim, quando o atacadista ele implanta o B2B, ele tem que também ter a disrupção de pensar com uma coisa ampla e pensar num canal amplo, né? Num canal de venda online amplo também, porque senão ocorre aquela coisa que ele não consegue dentro do próprio negócio dele emplacar um B2B, justamente por essa questão de representante. Às vezes a representação comercial, ela não entende que o canal B2B ele está vindo para dar agilidade no processo de venda, inclusive dele.
né? Porque muito o representante, às vezes, ali na questão do dia a dia dele, ele pensa, pô, agora vai vir um canal e o cara não vai mais precisar comprar por mim, o cara vai comprar lá direto, não vou ganhar minha comissão. Não, justamente o contrário, né? Hoje os modelos de B2B, e já daí levando também a coisa para a Vtex, a gente tem modelo de venda assistida que o representante faz a venda efetivamente pelo cliente, pelo tablet, pelo celular, quer onde seja, sabe? Então, assim, ó, o atacadista, ele pensando no canal de venda online do B2B para os varejistas como um canal amplo, um canal de ganho, um canal de inclusão, não um canal de exceção, não um canal de exclusão, porque agora aqui eu vou ter esse canal para ganhar outro público. Sim, você vai ganhar outro público, o público que não ganha, que não depende do representante, mas ao mesmo tempo que o representante, ele vai ganhar agilidade de venda também, porque ele vai conseguir atender, ele vai conseguir expor catálogo de forma muito mais fácil, ele vai conseguir fazer cadastro de cliente, acompanhamento, controle de cliente muito mais fácil. Então acaba que, do ponto de vista do mercado e do ponto de vista de processo como um todo, ali é ganha-ganha, né? Mas a gente volta àquele ponto do início, né? Para que tudo isso esteja pronto, para que tudo isso esteja rodando, vai projeto, vai energia, vai investimento, vai tempo, né? E a gente sabe que tudo isso causa, às vezes, aquele receio. Assusta. Né? Assusta, né? Mas, assim, para passar a arrebentação tem que remar. E eu, né, que nem faço parte do Avante Pro, não estava tão ligado com a parte de tecnologia como o Marco tá, eu já vi diversos projetos de B2B subirem, né, e depois mudarem. Então, cara, mas será que isso aqui é o melhor? Será que isso aqui é o mais certo? Ou vai ser assim e vai dar certo? Talvez não dê. Mas se você não for ali, tentar simplificar o processo, tentar subir para colocar o MVP ou colocar para rodar, para saber se é aquilo ou não e começar a melhorar, nunca vai ficar bom o suficiente para estar expandindo para a base inteira. Eu já vi B2B subir fechado e depois abrir, depois já mudar para preço, depois trabalhar com clusterização e ir pivotando. Daqui a pouco tá quase um B2C, mas continua um B2B. Até ele, e no fim eu vi um que inclusive ficou tipo B2C, porém se a pessoa logasse com o CNPJ validado ali no site dela, tinha uma tabela de preço de acordo com o perfil de compra dele. Entendeu? E era um site B2B que se tornou um B2C também. Fez totalmente o inverso. Né? Então não tem o certo e errado, e é muito possível que, apesar de tudo que você possa planejar, envolver, etc., que não vai ser 100% como tu imaginou e vai dar super bom ali. Teste. Claro, espero que dê, mas talvez não dê 100% certo e você vai mudando. O importante é tornar algo muito complexo, ver como é o mínimo para eu colocar no ar, colocar o quanto antes e começando. Porque da mesma forma que o comportamento, de novo, né, 30 anos fazendo negócio e agora tem que mudar, o comportamento de compra está mudando. Né? Então já não é mais uma opção. Ou tu faz, ou como o Márcio falou, vai vir um outro e vai fazer. Hoje, não existe mais um monopólio de vender um único produto. Sempre tem alguém que está vendendo. Tu até pode estar nesse momento sendo a referência. Mas se tu dormir em cima do ponto, enfim, se tu demorar para tomar uma ação ou tirar do papel, vai vir outro que vai começar a vender e vai ganhar um espaço, e eu já vi isso acontecer, e depois tu recuperar o share de mercado que tu tinha, porque tu perdeu o time do mercado, é muito mais difícil do que tu subir o negócio, errar, corrigir e ir evoluindo, né? Eu sei que às vezes a gente fala, mas subir o negócio não tão assim, né? O feito é melhor que perfeito. Às vezes tu vai subir o negócio, não tá perfeito, mas tu vai melhorando. Mas pelo menos tu aproveitou o time e pegou o embalo para ir melhorando, sabe? Então acho que esse é um ponto bem importante também. E tem uma questão relevante aí, que é a questão do aprendizado que esse processo de tentar, errar, corrigir, testar outro formato gera para o negócio em si. Isso faz parte da gama de know-how que aquele negócio tem sobre o digital, que o seu concorrente não necessariamente tem, e que quanto antes você começar, maior você gera essa gama de conhecimento de como é vender online para o B2B. E isso faz parte dos assets do negócio. Com certeza. Ô, Léo, deixa eu aproveitar aqui antes da gente... A gente está encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria me expandir um pouco mais sobre essa parte da geração de tráfego para B2B. Você já colocou aí alguns pontos sobre tráfego pago, dos desafios. Será que eu posso dizer que hoje, por exemplo, assim como o cliente que compra online hoje, um B2C, chega que quer montar um e-commerce, ele vem meio com a mentalidade B2C e ele aprende aqui as complexidades desse B2B, as plataformas de mídia também estão nessa, do tipo, olha, cara, foi tudo montado pensando em consumidor final. É lógico
lógico que o cliente de empresa também quer mostrar o preço, também quer, mas assim, não necessariamente ele pode. Eu posso dizer que as plataformas têm essa limitação, ela foi montada para B2C, agora temos que se adaptar de alguma forma, seja no tráfego pago, seja no tráfego orgânico, por exemplo, que o volume de dados de alguém que procura uma empresa é muito diferente de um cara de B2C. Como é que lida com isso aí nas plataformas? Eu vou ir ao direito à quinta emenda. As perguntas pro Marco, ele for mais genérica. Ali já foi direcionando. Vou me ter ao direito de não responder. Já estão indo pros cortes, já o clickbait, né? Não, mas essa foi boa. Mas indo ali agora pra tentar responder, porque de novo, não tem resposta. Certa, mas eu posso te garantir, Google, Facebook ou qualquer outra plataforma, não é que vai contra o B2B. Mas num cenário mais universal, para se adaptar ao usuário que mais usa a internet e compra através dela, principalmente produto, existe uma série de regrinhas e dados que é preciso ter e mostrar. Perfeito. Então não é que ele vai contra o B2B, por isso que ele não vai veicular um formato de anúncio. É que para ter o Google Shopping tem que ter por exemplo, né, tem que ter umas características específicas. Nome, preço, parcelamento, botão, SKU e etc. E nem sempre o B2B fechado, ou que precisa de login, ou de CNPJ, etc., consegue transformar, liberar isso de bate-pronto, porque depende do que ele logar, o que ele colocar, muda o preço. Não tem um preço. São preços que são relativos a uma regra de negócio. Então não é que o Google é contra ou o Facebook é contra. É que a política, pensando em 90% das pessoas que compram a internet de sites B2C, porque o digital ainda para o B2B que a gente está falando aqui ainda não é tão maduro, ele tem uma série de critérios que tem que levar em consideração. Então o Google, super a favor de qualquer pessoa ou empresa que queira investir lá dentro e consegue atender a diversos formatos, mas é claro que tem características de formatos que precisam de informações específicas. Assim como o Google SEO, o orgânico, né? Ele vai indexar todas as URLs do teu site, se tiver liberada no Robots, vai. Ele vai conseguir ver todos os conteúdos que estão naquelas URLs que ele indexou. Se estiver impedindo por um pop-up de login ou um cadastro de CNPJ previamente, ele não vai indexar o conteúdo. Então não é que ele é contra, é que o teu formato, da tua regra de negócio, daquela tecnologia que foi decidido, não permite que ele lê o conteúdo se ele não fizer o login. Ele não vai fazer um login. Ele não tem um CNPJ de odontologia, de mercado, disso ou daquilo. E, portanto, ele só vai indexar o que ele está vendo e o que ele está vendo não é tão bom para te aparecer no resultado orgânico de algumas palavras-chave, e você não vai ter um tráfego orgânico muito bom. E daí não é que não tem como fazer SEO para B2B. Depende do formato, é menos difícil ou mais difícil. Se for um site todo fechado, aquelas páginas não vai dar. Né? Se for um site semi-aberto, eu consigo, só não vou conseguir ter dados estruturados de preço. Em shopping já não dá, em Facebook, DPA já não dá. Mas indo agora para tráfego, o B2B, apesar de não fazer uma venda final, dependendo do processo de cadastro, login, etc. ali, que fazer uma venda online é difícil, é 1% só que compra num bom cenário, então 99% não compra, né? Mas o B2B, apesar de não ter sempre a característica de fazer uma compra, ele é tão complexo quanto o B2C. Querendo ou não, tu consegue fazer hoje anúncio para B2C de quem está buscando um relógio XPTO e quer comprar da marca Y online para receber em casa. Então tu sabe o que ele quer, qual a marca, qual o preço que quer pagar, etc. Tu mostrar um produto, ele ir lá e conseguir fazer aquela compra em 20 segundos, em 1 minuto. Agora o B2C não. Putz, tu é uma loja que vende aparelhos e acessórios de odontologia. Como é que tu vai conseguir segmentar para todo mundo desculpa, que é aquele perfil de usuário? Não dá. Ah, mas eu sei quem é o perfil. São médicos, dentistas recém-formados. Quem compra para ele é a secretária dele. Entendi. É o setor de compra dele. Então a gente vai fazer uma segmentação pensando no público-alvo que vai usar o produto do teu B2B, mas quem compra é um assistente, um setor de compra que navega totalmente diferente. Nossa, eu tô ficando... A pergunta foi pesada, galera. Desculpa. Mas conseguiu sair bem. Não, e com certeza, eu acho que só dando um complemento pequeno, que eu também não entro nessa esfera do Léo, porque ele é nerd total nessa coisa ali também, mas eu vejo assim, pegando, eu acho que o caminho e a direção não está exatamente na plataforma ou nos players nos grandes players que a gente conhece, o Google, o Facebook, Meta, no caso, né? Não são eles exatamente que estão se adaptando à realidade, por exemplo, de uma forma de B2B, principalmente no Brasil, que é essa compra fechada, né? E eu acho que, assim como o Léo falou, o grande desafio, muito resumidamente,
o mercado e a própria forma de vender em B2B, a forma de vender de atacado, de empresa para empresa, está conseguindo se adaptar às realidades das plataformas de mídia, sabe? Das plataformas de busca, das plataformas de mídia. Então, eu diria até que assim, ó, é um caminho até um pouco inverso, sabe? A adaptação está do lado daqui. É claro que as plataformas, elas sabem que existe essa realidade de mercado, mas elas, pelas premissas e pelas políticas, né, elas continuam fazendo as suas diretrizes que entendem que tem que ser. Né? Então, esse também é um movimento que eu percebo, né, e é um desafio também dos lojistas, de muito cliente nosso, fazer justamente isso que o Léo falou, tá, mas eu não quero deixar uma loja com tapume, navegação fechada, mediante cadastro, porque isso na minha home, se o Google indexar isso, vai ser ruim, sabe? O Google vai indexar lá, entre aspas, bem técnico, uma página 404, né? O que vai me dar uma taxa de rejeição lá de 100%, dando um exemplo assim. Né? Então, sim, são, acho que adaptações, né, são formas que o lojista, que o atacadista, o próprio varejista vai entendendo que ele vai melhorando para melhor se adaptar às plataformas. Né? Eu acho que só complementar, só dando pelo que eu entendi do retorno aqui da galera, é um caminho, o Google foi criado e desenvolveu nos últimos 20 anos aí, pensando em B2C, que é os 99% de quem navega, ele ainda não teve a evolução, não, beleza, esse cara também vende, também está disposto a investir, como é que eu flexibilizo necessariamente essas políticas aqui para que ele também possa atrair o público B2B, e as plataformas do lado de cá, e as tecnologias, como eu trabalho essas tecnologias para que elas possam ser indexadas dentro da política já existente nas plataformas de geração de tráfego. Boa, agora que a voz voltou um pouquinho, né? É muito a questão de demanda e oferta, né? Como a demanda até hoje foi de que gente querendo comprar um produto final e o B2B não está muito no digital e não tem esse comportamento, todo mundo olha muito mais para o B2C do que para o B2B. Perfeito. Mas a partir do momento que esse público começar a ir para a internet, para o digital e etc., todas as plataformas, independente se é de mídia ou não, vão começar a se adaptar ou trazer novidades para atender essa demanda. Eu vou dar um exemplo que não é bem B2B, mas que não existia e parece que é óbvio. Todos os lojistas que têm multilojas hoje, que tem mais de uma loja, centros em estados ou cidades, conseguem anunciar do Google Shopping, cadastrando o local de cada uma e dizer, tipo, olha, na loja mais próxima esse aqui tem em estoque. Não é um B2B, mas é uma evolução que o Google viu, que ele viu que tem anunciantes, tem rede de lojas que querem mostrar o estoque daquela loja mais próxima. Então foi uma evolução que, apesar de simples, vai muito de encontro com o B2B. E olhando para o digital, existe o que eu posso dizer que é B2B, por exemplo, um caso que pode ser similar a um B2B, um case, é o próprio Hotmart. O Hotmart, que ainda não é um site fechado, que lá dentro tem, entre aspas, infoprodutores, entre aspas, a indústria está lá dentro, produzindo infoprodutos, e através do Hotmart existe cadastro, que tu vai lá, vai se afiliar a alguém, ou seja, tu vai se cadastrar para revender um produto de alguém, esse alguém vai ver o teu cadastro, saber se tu estás apto ou não, vai te aprovar, e você consegue, através dali, sair vendendo o produto dele. Querendo ou não, olhando muito de forma muito grotesca, é um formato de afiliação que pode-se entender que é uma venda B2B também. É um site fechado, que faz anúncio para trazer revendedores, que são os afiliados, que vão se cadastrar com suas linhas de interesse e network, e rede, etc., que vão ter uma pré-aprovação e dali vão sair vendendo e vão ganhar uma comissão. É como se fosse um revendedor, só que totalmente digital. Exato. Então por que nesse processo todo que é tão disruptivo que a gente não consegue levar um projeto que já existe numa venda offline conhecida para o digital? Então tem como, e só para complementar que a voz falhou e não consegui complementar aquela hora, não é que o Google e o Facebook são contra e não tem formato, pelo contrário. O Google e o Facebook tanto é que viram isso que hoje existem formatos específicos para lead. Exemplo, eu quero criar uma campanha para a região X, público Y, tem interesse em tal coisa e o meu objetivo aqui é lead. Então ele nem precisa ir para uma LP, ou ele consegue fazer o download ou a inscrição do lead, tanto no Google quanto no Facebook, tu se cadastrar por ali, ou download de aplicativo. O meu B2B, por exemplo, roda num aplicativo. Eu consigo colocar um vídeo no YouTube, destacando aquilo lá com o download do aplicativo, o revendedor se cadastrar no B2B e começar a vender por ali. Então existem formatos hoje que são adaptáveis à estratégia B2B. Porém, o mais convencional ainda é o B2C. Né? Perfeito. Então, galera, acho que a gente
conseguimos tê-los ajudado a entender um pouquinho melhor sobre os desafios desse modelo de negócio. Acho que ficou bem clara a complexidade e eu gostaria muito de agradecer. Marcão, obrigado pelo papo, cara, Nossa, contribuiu demais. Eu que agradeço demais aqui a participação, fiquei bem feliz, tá? E é sempre bom falar com essas feras aqui só tem fera aqui dentro. Né? Então, nossa, obrigado demais aí, Márcio, e pessoal do marketing, principalmente, tá, por essa oportunidade aqui, valeu. Saiba que vai ser sempre bem-vindo. Vai virar cativo aí nessa cadeira, pode ficar tranquilo. Léo, obrigado, cara, mais uma vez. De nada de novo, eu sempre começo o podcast falando, nossa, Márcio, eu não sei o que eu vou falar. E daí a gente começa, eu chego a perder a voz de tanto que a gente fala. Porque tá tão no nosso dia a dia muita coisa, eu tava brincando esses dias que a gente tá terminando, mas eu sempre falo alguma coisa, né? A gente tava num papo e eu falei, nossa, vamos gravar um podcast, só que, cara, a gente grava podcast, a gente faz podcast 5, 6 vezes por dia com diferentes negócios e casos, e vir gravar um e falar sobre um tema específico ou qualquer não é difícil. Quantos podcasts por semana? Cara, uns 15. Eu falei com 15 empreendedores diferentes, que cada um a gente ficou de 30 a 50 minutos falando o que a gente fala aqui, só que do negócio dele. Entendeu? Então, quando vem aqui com um tema, não é difícil falar. É fácil. Só que às vezes não tem uma pauta específica e acaba, né, indo para algum lado mais pontual de acordo com a narrativa. Mas é um prazer, como sempre, eu sempre aprendo, né, Marco? Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. A Avante Pro sempre acrescentando no dia a dia e agora no nosso podcast aí, marcando presença confirmadíssima, né? É isso aí, gente. Obrigado, tamo junto. Então essa a ideia, eu acho que o que o Léo colocou é bem importante, porque a ideia aqui é justamente essa. A gente está aqui no dia a dia conversando com cliente, conversando com parceiros, conversando entre a gente, e tem muito conhecimento bacana que a propósito do AvanteCast é justamente essa, reunir essas feras, formatar esse conhecimento e levar para você que está aí com esse desafio no seu negócio. Então, esperamos tê-los ajudados. Caso tenham comentários, perguntas, deixem aí nos comentários que eu me encarrego aqui de direcionar para as feras da Avante e peço para alguém entrar em contato com vocês para conseguir ajudá-los aí a acelerar os resultados. Muito obrigado e até o próximo. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.